Inflação e desemprego. Depois dos anos 30, foram anos de deflação e de desemprego. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se organiza com taxas de câmbio fixas no longo prazo e podem variar no curto prazo. O FMI como emprestador de última instância para financiar as dificuldades temporárias de balanço de pagamento de diversos países do mundo. O Banco Mundial com o objetivo de fazer empréstimos de longo prazo para financiar o desenvolvimento. A Europa ganha o Plano Marshall, que retira a Europa, lança a Europa num ritmo de crescimento muito alto, diferente do que aconteceu depois da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, os vencedores, os Estados Unidos, apoiam os países envolvidos com a guerra e os vencidos para que eles se recuperem. Cresce a Europa, cresce o Japão. O mundo inteiro cresce, a América Latina também cresce. Seguindo políticas tipo keynesianas. Há planejamento indicativo, há a criação de empresas estatais, que não fazem parte da teoria keynesiana, mas há esse crescimento, há política monetária e fiscal ativas, e há um crescimento do comércio internacional e de todas as economias do mundo. Para vocês saberem como é que foi isso, a Europa cresce a taxas de 4%, 5%, se torna rapidamente, nos anos 70 já é a segunda, como um todo, já é a segunda economia do mundo. O Japão ameaça a economia americana em termos de tamanho, né? A indústria automobilística passa a ser japonesa, a indústria eletrônica passa a ser japonesa, e o Japão vira a segunda economia do mundo nesses anos. A América Latina também tem um grande desempenho, cresce as taxas médias de 6% ao ano. O Brasil chega a crescer a 16% ao ano e se industrializa com proteção tarifária e outros tipos de incentivo. A América Latina, particularmente o Brasil, passa a comandar um parque industrial diversificado e complexo. Então, nesse período, todas as economias do mundo passam por inflação. Alguma inflação, uma inflação chamada creeping inflation nos Estados Unidos, quer dizer, uma inflação lenta, mas permanente, 3, 4, 5, 3. Uma inflação também presente nos países da Europa, na França e na Itália maiores, a Inglaterra com uma inflação igual à inflação, do tipo da inflação americana. Os países pobres, e aí se segurem, os países pobres no período 45-80 são os países do sudeste da Ásia. Vietnã, Tailândia, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, que na década, 20 anos depois, são chamados os tigres asiáticos. Eles não são mais países pobres, mas nesse período são países pobres. Os países pobres da África também não têm inflação, muito baixa, ou zero. E a América Latina tem uma inflação chamada de inflação latina. É alta, sempre muito alta comparativamente aos outros países do mundo. O Juscelino, que implementou o plano de metas, construiu Brasília, um período de prosperidade na economia brasileira. Os primeiros carros brasileiros foram construídos aí, Romizeta, depois o Fusca, deixou a economia com uma inflação de 18%, 19%. Era vista como o fim do mundo. Ao mesmo tempo que o ambiente político era
extremamente favorável, perdão, pacífico, e a economia próspera, o Estadão tinha editoriais que desenhavam o Brasil como chegando na beira do abismo, por causa da inflação, que chegou a 14, 19. 14, 19, para nós, para minha geração, é nada, porque a inflação chegou a 80% ao mês em 1989. Portanto, 19% ao ano em 1955 era nada. A inflação americana crescendo suavemente, mas nos anos, na década de 70, 71 para frente, ela passa a ser significativa. Ela chega, antes do Reagan assumir, ela chega a quase 17% ao ano. É muito para o centro da economia americana. Antes ela é menor. É bom lembrar como é que o sistema financeiro internacional estava funcionando nesse período dourado. Estou falando tudo isso para a gente entrar nessa controvérsia monetarista neoclássica dos anos 70, que está presente hoje, mas começa nos anos 70. O sistema financeiro internacional está todo ele baseado no dólar. Depois de 45, a regra foi a seguinte: $1, 35 dólares compram uma onça de ouro. Uma onça é uma medida de peso inglesa. Os ingleses nunca vão passar para o sistema métrico. Então lá é onça, jarda, pé, polegada. Então $1, 35 dólares compra uma onça de ouro. E as outras moedas não têm nenhuma relação com ouro. E o dólar passa a ser a moeda padrão das trocas internacionais. Então, era ainda um sistema de moeda fiduciária, mas que tem memória do ouro, né? Só vamos abrir mão do ouro quando o presidente Nixon fala: olha, não tenho mais nenhum compromisso com o preço do ouro. Nós não vendemos nem compramos ouro, seja o preço que Deus quiser. Ou seja, o dólar começou a flutuar. Mas até 71 é um sistema de taxas cambiais fixas. Para esse período, um economista chamado Phillips, que vocês já conhecem, descobriu a seguinte estabilidade estatística. Colocando no eixo taxa de inflação e no eixo do X desemprego, ele descobriu que em vários países da Europa e nos Estados Unidos havia uma relação estável e com uma correlação negativa entre inflação e desemprego. Ou seja, as autoridades monetárias estavam sempre, as autoridades econômicas, defronte de uma escolha de Sofia, como aquele romance. Ou gera mais inflação ou gera mais desemprego. Que tem uma curva de Phillips para os Estados Unidos, uma para a França, outra para a Inglaterra, né? E todas têm esse comportamento. Isso gerou um montão de estudos e reflexões para dizer por que é assim. Na curva ISLM, no modelo ISLM, nós poderíamos dizer que o salário nominal é rígido, alguma inflação diminui o desemprego. Tá certo? A versão didática, simples. Apareceram duas vertentes de estudos. Primeiro, as de mercado de trabalho. Como que os trabalhadores mudam de emprego ou perdem emprego. Muita teoria sobre o mercado de trabalho. O livro clássico é do Edmund Phelps, um livro de readings que estuda o mercado de trabalho, o funcionamento do mercado de trabalho que justificasse esse resultado. Os descendentes dos keynesianos, agora são os novos keynesianos, vão elaborar teorias sobre a procura de trabalho, a procura e o encontro de trabalho.
A ideia de que o salário nominal é rígido passa para os novos keynesianos com uma pergunta: por que ele é rígido? Qual a vantagem de ser rígido? Então, há estudos microeconômicos dizendo por que ele é rígido, como é que funciona o mercado de trabalho de tal forma que o salário nominal é rígido. E os monetaristas, como não podia deixar de ser, disseram: isto aqui é uma evidência de curto prazo. No curto prazo, a curva de Phillips é assim, mas no longo prazo, a curva de Phillips é vertical. E o eixo do X se cruza no ponto de desemprego natural. Sempre que aparecer a palavra natural, ou é um verde ou é um conservador. O verde tentando defender o natural e o conservador dizendo: se é natural não dá para mexer, né? Qual é a argumentação dos monetaristas? Os trabalhadores contratam e as empresas contratam em função da inflação esperada e não da inflação real. Quando há uma mudança na taxa de inflação, leva um tempo para eles aprenderem, mas eles aprendem. Então, a inflação, vamos dizer, 5% ao ano, e os salários de todos são corrigidos 5% ao ano. Se a inflação passar para 10% ao ano e os salários continuarem a ser corrigidos em 5% ao ano, há uma queda do salário real, não é verdade? A mão de obra fica mais barata, 5% ao ano, enquanto os trabalhadores não aprenderem. Se ela fica mais barata, haverá mais contratação de trabalhadores e mais produção. Diminuirá o desemprego, porque houve uma inflação que não foi percebida pelos trabalhadores e pelos empresários. Mas eles logo perceberão. E conforme eles perceberem, eles vão pedir salários corrigidos por 10%, o salário nominal sobe mais rápido, o salário real tende a subir também, e você volta à posição original. Isto que nós estamos vendo aqui, diria o Friedman, é curto prazo, enquanto eles estão aprendendo. No longo prazo, seria o seguinte: há aumento da inflação, no primeiro momento, diminui o desemprego. Mas aí, os trabalhadores percebem que a inflação aumentou, vão pedir aumento de salário, o desemprego tende um movimento assim. Aqui aumenta a inflação, diminui o desemprego, depois eles vão aprendendo, olha, o desemprego. Aqui eles não estão aprendendo, o desemprego vai diminuindo, mas eles aprendem, começam a pedir salários maiores e isso aqui oscila até chegar neste ponto. Há um movimento circular de aprendizado, que resulta do aprendizado. A inflação esperada é estimada, no momento T, do ponto de vista de teste, é estimada como uma inflação que ocorreu em T-1, mais beta da inflação esperada em T-1, menos a inflação ocorrida em T-1. Quer dizer, todos observam a inflação e formam as suas expectativas da seguinte forma: a inflação de hoje é igual à de ontem, mas eu errei a de ontem, então eu vou corrigir uma fração do que eu errei. O que eu esperava no ano passado com o que ocorreu no ano passado. Uma hipótese esquisita. O cara aprende devagar, mas dá certo do ponto de vista econométrico. Então, é uma boa hipótese. Disso daqui nós podemos escrever que a inflação esperada, substituindo T-1 por T-2, T-3, a inflação esperada em T fica igual à somatória de beta. É uma média ponderada por beta elevado a T de todas as inflações passadas.
Aqui é de t variando de t menos 1 até infinito. Quer dizer, eu substituindo t menos 1 por t menos 2, t menos 3, eu vou ver que a forma geral da inflação esperada é uma média ponderada com pesos beta menor do que 1 elevados a t de todas as inflações passadas. Então, a hipótese, esta hipótese aqui é consistente com um comportamento que corrige o esperado em função de uma média de todo o passado, onde o passado recente tem um peso maior que o passado distante. Fazendo essa hipótese, você chega a uma curva de Phillips vertical. E aí nós começamos uma nova discussão, que é a discussão com expectativas. Os monetaristas estão certos. Nós não agimos em função da variável corrente. O consumo não é função da renda corrente, deve ser função da renda esperada. E o salário você não fixa em função só dos preços presentes, se houver inflação. Você discute o seu salário em função dos preços esperados, da inflação esperada. Então é preciso incorporar as expectativas. E a incorporação inicial é essa daqui, ó, expectativas defasadas, que se chama. Então a discussão entre monetaristas e neoclássicos é essa curva, é assim, é assim. E aqui está o germe do novo pensamento econômico que aparece depois de 80. Essas expectativas que hoje são estimadas assim passam a ser expectativas racionais. Aparecem então os novos clássicos, que nós não vamos discutir agora, vamos discutir no artigo. Os novos clássicos dizem, olha, por que estima assim? Nós, na realidade, construímos modelos até hoje baseados na seguinte hipótese escondida. Nós sabemos como o modelo funciona, nós economistas, nós analistas, nós governo, nós vemos o modelo completo. E os empresários e consumidores e trabalhadores são como bichinhos num laboratório que não sabem que nós estamos observando lá fora. Eles só veem a comidinha que é colocada lá, eles só veem a renda corrente. Eles não veem o experimentador colocar um pedaço de queijo. Eles são autômatos, nosso modelo supõe que os consumidores, todos os agentes são autômatos, são robôs que reagem às variáveis correntes. Nós mudamos as variáveis correntes, eles mudam o seu comportamento. É uma hipótese pobre. Então, essa aqui é uma hipótese empírica. O modelo de expectativas racionais vai dizer, não, nós vamos supor que o modelo que nós fazemos é conhecido também pelo consumidor, pelos investidores, pelos empresários, pelos trabalhadores. A hipótese de expectativas racionais é, eu sei que você sabe que eu sei o que você sabe. Tá certo? Antes era, eu sei tudo e vocês não sabem nada. Eu aumento a renda corrente, vocês consomem. Eu baixo a juros, vocês investem. Mas vocês não estão vendo todo. Agora não. A hipótese dos novos clássicos é de expectativas racionais. Eu conheço o modelo tão bem quanto vocês. E vocês conhecem o modelo tão bem quanto eu. Então, se a política monetária expande a oferta de moeda, eu, agente econômico, acho que vai dar inflação, porque eu sei que você sabe que você é monetarista, né? Porque se o cara não acreditar que vai dar inflação, é um outro modelo. Mas você supõe que ele conhece o modelo que você está usando. O modelo que você está usando, mais moeda é mais inflação. Então, ele sabe que vai haver inflação e já pede correção do seu salário em função da inflação. E fazendo isso, ele não vai trabalhar mais pelo mesmo salário. A curva de Phillips não é mais negativamente inclinada, mas é vertical. Esses são os novos clássicos. O Lucas, o Sargent, nós vamos ver um artigo do Sargent. Os novos keynesianos, nessa discussão, começam a discutir o funcionamento do mercado de trabalho. Como é que se procura emprego? Como é que as teorias que você deve ter visto em micro, do custo do menu, porque a vantagem de ter um preço nominal rígido. Essa abordagem é muito interessante,
essa dos novos keynesianos, não dos neo-keynesianos. Eu sugiro que você leia O Mercado de Limões, que é um artigo muito bom do Akerlof. Limão em inglês é carro velho, carro usado. Então, o mercado de carros usados. Há outros trabalhos muito interessantes, mas a eles é atribuído uma crítica. Ainda que sejam estudos importantes, do ponto de vista microeconômico, eles perderam a essência da mensagem keynesiana, que seria que o salário nominal tem que ser rígido para existir moeda. Há uma coleção de artigos chamada a segunda edição da Teoria Geral do Emprego, da Renda e dos Juros. Uma porção de economistas de orientação keynesiana escreveram cada capítulo da Teoria Geral de novo, nos anos 1990. É curioso, né? Como é que você escreveria em 1990 a Teoria Geral do Emprego e da Renda? Na área de salários, há uma grande crítica nesse livro. Ele fala o fato de o Keynes ter suposto que o emprego aumenta porque o salário nominal é rígido, desvirtuou os seguidores do Keynes. Então, nós estamos aí, os novos keynesianos, estão trabalhando para explicar por que ele é rígido, ao invés de tomar a sua rigidez como uma condição necessária para a existência de moeda nacional. Então, eles atribuem essa retórica do Keynes, essa escolha de palavras, atribuem a ela um grande desvio no pensamento dele mesmo. Esses são os que estão procurando os salários nominais rígidos, como é que funciona o mercado de trabalho, são os novos keynesianos. Essa discussão começa aqui, como eu disse, com a curva de Phillips. O desemprego é natural para o Friedman, isso aqui é temporário. Se no primeiro momento uma inflação de 10% aumenta o emprego, porque os trabalhadores estão corrigindo o salário por 8% ou por 5%, logo eles aprendem que é 10%. Se você quiser aumentar o emprego, você tem que fazer agora uma inflação de 15%. Logo eles aprendem que é de 15%. E já projetam, olha, foi de 10 para 15, está crescendo 5%. Se você quiser criar mais emprego, você tem que ter a inflação não de 20%, porque 20% eles já sabem o que você vai fazer, de 25%. Tem que aumentar a taxa de inflação e a taxa de crescimento da inflação. Entenderam? Do ponto de vista das expectativas. Então, você tem inflação de 10, vamos dizer, o desemprego vira 5. Inflação de 15, o desemprego é 4. Agora, uma inflação de 15 não mudaria o desemprego. Precisa ser uma inflação de 22. O acréscimo já foi apreendido. 5, aí aumenta. Mas temporariamente, que logo eles vão aprender que a inflação é 22 e volta para a situação original. Então, os agentes econômicos não são tolos, eles conhecem o que nós conhecemos e reagem em função das expectativas. E as expectativas não são essas empiricamente determinadas pelo Friedman, mas são as melhores expectativas. Eles são tão economistas quanto nós. E reagem em função... É um jogo. O governo querendo mudar as condições do jogo, mas os participantes do jogo sabem que as condições vão mudar e reagem a ela antecipadamente se tiverem conhecimento. Tá certo? Essa curva não só foi estimada assim, mas com o tempo ela se deslocou. Houve deslocamentos da curva de Phillips, indicando que para a mesma taxa de desemprego, se agora precisava de inflação maior. Um aprendizado entre os países. Para os não monetaristas, esse deslocamento é associado a mudanças estruturais da economia. Fechou a indústria automobilística americana e agora tem uma indústria de eletrônica no Silicon Valley. Então, cria um baita desemprego aqui
e um excesso de demanda de mão de obra aqui. Aqui, assim, aqui é os Estados Unidos, Detroit, São Francisco, vamos supor. Aqui fechou a indústria automobilística por causa do Japão. E aqui falta mão de obra de engenheiros eletrônicos. Então, há uma pressão de salário aqui para cima e uma pressão de salário aqui para baixo. Mas esse mercado não fala com esse. Um metalúrgico não vira um engenheiro eletrônico, nem um engenheiro mecânico vira um engenheiro eletrônico. Então, são as mudanças estruturais, mercados que estão desaparecendo e mercados que estão com excesso de demanda, porque estão crescendo, que criam um aumento na taxa de salários, mesmo que o desemprego seja alto. O desemprego é em Detroit, mas o aumento de salário é promovido pela falta de mão de obra no Silicon Valley. Entendeu? Esse é o argumento dos novos keynesianos para esse deslocamento da curva de Phillips. Para os monetaristas, aqui é o aprendizado, que faz com que a inflação engane menos gente. A tese do professor Monacide, que era professor da faculdade, ele ganhou o prêmio de Ciências Sociais na Universidade de Chicago. Era que os consumidores, os empresários, os capitalistas aprendiam, no primeiro momento, a taxa de inflação. No ano T, eles aprendiam que a inflação é 10%. No ano seguinte, eles aprendiam que a inflação cresce a uma determinada taxa. Aprendiam a primeira derivada. No outro momento, eles aprendiam a derivada terceira. Depois a derivada quarta. Depois eles estavam aprendendo toda a taxa de inflação. Portanto, não tinham ilusão monetária. Tá certo? Só no curto prazo. Portanto, a política monetária ou a inflação não aumentavam o desemprego. Essa é a discussão de inflação e desemprego permanente. Aqui nós vimos nos anos 70 essa discussão e mostramos que daí mostramos o embrião da controvérsia entre neoclássicos e monetaristas, como é que ela se transforma nos anos posteriores a 80. Os monetaristas viram novos clássicos, passam a construir modelos baseados em expectativas racionais, e os keynesianos viram novos keynesianos e passam a discutir teorias que explicariam a rigidez de salários nominais e como é que funciona o mercado de trabalho e outros mercados onde o salário nominal é rígido.